O Grupo de Estudos em Neurodiversidade e Deficiência, GENED, e a Procadi, Pró-Reitoria de Comunidades, Ações Afirmativas, Diversidade e Inclusão da Unipampa, apresentam um vídeo colaborativo sobre o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro, foi instituído no Brasil pela Lei nº 11.133/2005, marcando a resistência e o protagonismo das pessoas com deficiência em sua busca por direitos e inclusão. A data remete aos movimentos sociais que, desde a década de 1980, organizaram manifestações históricas, como a Marcha pela Acessibilidade em São Paulo e a Marcha Nacional das Pessoas com Deficiência em Brasília, pressionando por mudanças que culminaram na Constituição Federal de 1988 e na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada em 2008. Pessoas com deficiência lideram essa luta, combatendo preconceito, exigindo acessibilidade plena e igualdade em educação, trabalho e saúde. Apesar dos avanços conquistados por esses movimentos, persistem desafios na implementação de políticas públicas, destacando a necessidade de uma sociedade que amplifique a voz e a liderança das pessoas com deficiência para construir uma inclusão efetiva e equitativa. Neste sentido, nosso vídeo foi uma forma de dar espaço às pessoas neurodivergentes e com deficiência para discursarem sobre suas trajetórias acadêmicas, respondendo à seguinte pergunta: o que você gostaria que seu professor ou seus colegas soubessem? Não me julgue pelo senso comum. Quando eu me fecho, não é desinteresse. Quando eu falo demais, não é para aparecer. E quando eu me desorganizo, com certeza não é em busca de privilégios. Eu sou autista e o meu cérebro funciona de uma maneira diferente. Mas acredite, ele pode muito. Oi, meu nome é Gisele Salgado, sou uma pessoa autista e logo uma pessoa com deficiência. O que eu gostaria que meus professores soubessem? Que é preciso adaptar os trabalhos com regras bem claras para eu poder fazer eles melhor. Também é necessário, se puder, enviar os slides antes para ficar mais fácil de eu ter as aulas. Olá, meu nome é Gustavo Ricker, eu sou poeta, sou professor de literatura na Universidade Federal de Pelotas, mas para chegar até aqui, durante muito tempo fui e considero que continuo sendo, de diferentes modos, aluno. E aí quando surge essa pergunta, né, o que eu gostaria que meus professores soubessem, eu me recordo de um evento de formação, né, ou melhor, de capacitação de professores ingressantes que eu vivenciei quando eu ingressei na Universidade Federal de Pelotas como docente. E durante esse evento houve uma série de dinâmicas, né, e uma delas era para reunir, né, os cursistas em grupos, e esses grupos deveriam responder à pergunta: o que significa a docência no ensino superior para vocês? Eu fiquei meio atrapalhado, né, com a formação dos grupos e lidando com uma pergunta tão ampla, né, e tão abstrata. E dali uns 10 minutos após a formação dos grupos, já era necessário formular e emitir uma resposta para toda a turma. É evidentemente que eu não consegui produzir essa resposta porque essa é uma questão muito ampla para mim, que me interessa bastante, e certamente eu demoraria anos para produzir uma resposta satisfatória a essa pergunta. Então, recém estava lidando com a questão da socialização, de ingressar nos grupos, e já deveria produzir uma resposta. Eu relato essa situação porque ela foi um tanto incômoda para mim e me lembrou o quanto foi ruim muitas experiências que eu tive como aluno. Apesar de ser uma pessoa que gosta de estudar, que gosta do ensino, tenho experiências muito ruins como estudante, sobretudo em atividades como essa de escrita, né? E aí me incomoda muito quando muitos professores têm algumas posturas em relação à participação na sala de aula, no sentido de que uma fala
né, constante, né, uma interlocução contínua com os alunos, significa que existe ali uma turma engajada, e quando ao contrário, haveria uma falta de resposta, uma ausência de engajamento, um desinteresse. Considero que muitas dessas atividades muito interativas, em que há necessidade de produzir uma resposta quase que instantaneamente, é uma violação à minha forma de pensar, que é uma forma mais lenta, que demanda um tempo maior para processar as informações, para criar as abstrações necessárias para que eu verbalize uma resposta. Então, muitas vezes eu aprendia muito mais em aulas em que respeitem a minha forma de pensar, o meu tempo de pensamento, em que eu pudesse ficar em silêncio, processando informações. Então, me parece que a gente vive em uma sociedade do barulho, né, onde o silêncio incomoda muitas vezes as pessoas, mas é necessário que a gente reaprenda, né, a valorizar o silêncio, porque ele também é repleto de significados. Então, para encerrar esse breve depoimento, gostaria de trazer aqui um poema de uma poeta autista do Espírito Santo, que é a Flávia Neves. O poema está nesse livro Rizoma. Então, deixo um grande abraço para a minha amiga Flávia. E passo a leitura do seu poema, que se chama Metodologia, e fala muito sobre o quanto a gente pode aprender com os silêncios. Prometo solenemente esconder em meus silêncios pensamentos profundos. Desejo ardentemente que as pessoas se autorizem a deitar no chão e ouvir as fendas. Então, é isso, gente. Só consegue ouvir, né, o que há nas fendas aquelas e aqueles que também fazem silêncio. Muito obrigado e um abraço. Além dos vídeos, a escrita também foi espaço para os voluntários contarem suas vivências. Tenho ataxia por Friedreich quando eu ainda usava bengala na faculdade. Algumas pessoas pensavam que eu estava bêbada ou que me atrasava por descuido, mas minha locomoção sempre exigiu mais tempo. E há 11 anos utilizo uma scooter para me deslocar com mais autonomia e segurança. Por Mariana, portadora de ataxia de Friedreich. Eu gostaria que entendessem que, só porque eu não falei tanto quanto os meus colegas, não significa que eu não me importo com a situação, não estou prestando atenção nela ou não me preparei para estar ali. Às vezes é bom só ouvir e refletir. Por Vitória, pessoa autista e com TDAH. O silêncio é como suporta a sobrecarga de tantas pessoas falando durante uma reunião. Também tem um entendimento literal de editais e outros documentos, então acredito no que está escrito. Quando existem exceções ou interpretações não ditas, sou prejudicada por não perceber essas entrelinhas. Por Maiara, autista. Eu queria que meus professores soubessem que a acessibilidade não é privilégio ou ajuda. A acessibilidade possibilita que todos acompanhem a aula em maior igualdade de condições. Ela diminui as desigualdades e produz a inclusão de fato. Por Ana, pessoa com deficiência visual. O direito à educação vem antes das escolhas didáticas e metodológicas. Inclusão é não deixar ninguém para trás.